Olá, tudo bem? Você já ouviu falar de liberdade, igualdade e fraternidade? Pois é, esse foi o lema da Revolução Francesa, que aconteceu, em Paris, França, no século XVIII, período de 1789 e 1799. Há 10 anos aí, né? Os parisienses eles estavam insatisfeitos, né, com a desigualdade que havia na sociedade, né? A sociedade de então era dividida em três grupos, né? O grupo do o clero, né, a nobreza, o clero e a população, o povo em geral, né? Para a nobreza e o clero, tudo que era considerado de privilégios. Para o restante da população, eram impostos altos, miséria, enfim, privação de tudo, né? Era um período em que o rei Luís XVI era o monárquico, né, que governava aí nessa monarquia absoluta, tá? E aí o que aconteceu? Diante dessa opressão que o povo vivia, os burgueses, que eram a classe de comerciantes e artesão, dentre outros, né, se revoltaram e conseguiram, né, também ajuda do povo e investiram contra esse estilo de reinado, né? Porque eles visavam justamente a liberdade, a igualdade e a fraternidade entre todos. Com isso, eles invadiram a Bastilha, né, conhecido como a Queda da Bastilha, que era uma prisão para onde eles encaminhavam todos aqueles que eram contrários, né, aos mandos e desmandos do governo, e como maneira de expressar, né, a sua revolta, o seu poder em romper com aquela situação. Essa revolução, né, esses revolucionários, eles defendiam duas coisas muito importantes: a universalização dos direitos sociais, ou seja, direito para todos, né, e liberdade individual. Você já imaginou o que é você viver sob uma opressão sem liberdade de se comunicar, sem liberdade de encontrar quem você ama, sem qualquer tipo de liberdade, até mesmo de comer, né, de se vestir, você não pode colocar determinada roupa, enfim, proibição total, plena. Já pensou nisso? Pois é, a liberdade é uma necessidade básica, né? Todo mundo precisa e deseja a liberdade. Nós vivemos num período, num regime aqui brasileiro democrático, né, que é permitido manifestações, greves, mas nem sempre foi assim, né? Nós já vivemos período de ditadura, 21 anos, né, de ditadura, que começou em 1964, foi até 1985, período que conta com um saldo de 434 mortes e dentre mortes e desaparecidos. Esse é um número parcial, né? A gente não tem a certeza absoluta, é o que consta nos registros. E inúmeros, né, torturados, isso a perder de vista. Né? Tudo por quê? Porque queriam expressar a sua opinião, seu gesto contrário ao que estava acontecendo na política brasileira. Muitos hoje defendem a volta da ditadura. Defendem porque não sabem o que foi a ditadura. Porque talvez não parou para pensar o que é você ser cerceado, você ser impedido de ter sua liberdade. Imaginemos estar numa relação a dois, onde um é dominante e ele te impede de fazer coisas simples, que você tem a sua liberdade totalmente tolhida, né? Você não pode falar nada, você tem que aceitar tudo. Nós já vimos exemplos disso bem lá no passado, né? E ainda, infelizmente, em alguns rincões do Brasil, a gente ainda tem situações que a mulher não pode falar nada, que ela tem que aceitar tudo de boquinha fechada. Ela não pode sair sem a permissão do marido, ela estudar nem pensar, ela não pode fazer praticamente nada. Tudo que ela vai fazer, ela tem que pedir permissão para o marido. É um cativeiro, sem dúvida que é um cativeiro. Eu conheci alguns argentinos há uns 10, 12 anos atrás, talvez um pouquinho mais, em que eles tinham como objetivo difundir aqui no Brasil as ideias deles, né, que consistia em uma frase que era o lema, mais ou menos isso, né? Nadie arriba de nadie,
Ni nadie abajo de nadie. O que quer dizer isso? Ninguém, nadie, ninguém, em cima de ninguém, nem abaixo de ninguém. Ou seja, todos no mesmo nível de igualdade. Depois perdi o contato com esse grupo, não sei como anda esse movimento deles, né? Mas era um movimento humanista, que eles tentavam resgatar algumas ideias lá do passado, né? Tentando justamente essa universalização dos direitos sociais, né? Ou seja, todo mundo tem que ter direito à saúde, à educação, à segurança de qualidade, né? Não o resto que sobrar. E também a liberdade individual, né? Que é muito importante, que a gente sabe disso. Todo mundo quer ter direito de cantar, de sorrir, de comer, de deitar, de se levantar, a hora que bem entender. E também expressar a sua opinião, ainda que seja contrária dos outros. Não é verdade? Beijo, fica com Deus e até a próxima. Dê o like e compartilhe, estou contando com você.